Muito bem, a minha Bíblia já está aberta aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, do verso 48 ao 51. E eu até peço carinhosamente, se você tem condições de pegar a sua Bíblia, todas as vezes que nós entramos aqui no ar nessas edições, por favor, pegue a sua palavra, aí no seu sofá, na cama, eu não sei onde você está, talvez você não tenha a Bíblia impressa no papel, mas hoje em dia temos aplicativos aí com várias versões da palavra de Deus. É bom você acompanhar a leitura e se certificar de que tudo que nós estamos transmitindo aqui não são oriundos de nós mesmos, palavras de homens, não. É a palavra de Deus que nós transmitimos e na direção do Espírito Santo lhe damos aqui os ensinos para que você seja ajudado e ajudada pelo Senhor. 1 Samuel 17, 48, hoje é o penúltimo ensino e lição acerca daquela série em que Davi derrota o gigante Golias, a parte de número 12. Diz assim o texto sagrado: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Veja bem que antes da batalha propriamente dita, houve provocações de ambos os lados. O filisteu desprezou Davi no seu coração, dizendo: você é um menino, vai vir lutar contra mim com um pedaço de pau, com um alforje na mão. E do outro lado, o Davi disse: eu vou acabar com você, incircunciso filisteu, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, embora você esteja todo equipado, eu vou te derrotar, vou te dar um fim. E aí então, de ambas as partes, houve essas provocações, como nós estudamos nos programas anteriores. E quando veio então o momento da batalha, Davi foi correndo em direção ao gigante. Ele não era o tipo de pessoa que falava, mas não agia. Tem muitas pessoas assim que falam muito, mas fazem pouco. São pessoas que ficam contando vantagem das situações, mas na hora de regaçar as mangas e ir para a lida, fazer o que tem que ser feito, elas não fazem. Jesus não era assim. Jesus, ele fazia e ensinava as pessoas a fazer. Quando alguém fala demais, pode saber que aquela pessoa é vaidosa, ela é tola. E para esconder a tolice dela, ela fica se vangloriando, ela fica inventando mentiras. O Davi não era assim. Ele provocou, é claro, mas na hora que era para batalhar, ele foi correndo para a peleja. Eu já vou resolver logo esse assunto. Seja assim, seja uma pessoa proativa, uma pessoa que não faz corpo mole, não, mas uma pessoa que vai para a lida. Todos os dias nós temos gigantes a derrubar. Jesus diz: basta cada dia o seu mal. O preguiçoso, está escrito lá em Provérbios, que ele fica sabendo que o leão está lá fora e ele não sai de casa. Ele diz: o leão está lá fora, então eu não vou nem sair de casa. Ele não considera a possibilidade dele derrotar o leão ou a possibilidade do leão estar dormindo num canto e ele passar tranquilo, sem ser incomodado. Então, a pessoa que fica criando um monte de desculpas, vendo as dificuldades, ela fica travada, ela não faz absolutamente nada com medo de tudo e de todos. Não seja assim. É verdade que tem maus rumores, sim, nós ouvimos aí recentemente que aquele vírus já chegou aqui no nosso país, um caso confirmado em São Paulo. Mas agora, vamos ficar desesperados, com medo? Não. A vida segue, vamos crer que o Senhor está protegendo
e essa praga, em nome de Jesus, será extirpada não só da nossa nação, mas da China e das outras nações que estão enfrentando também essa calamidade, esse mal, em nome de Jesus. O Davi, ele correu e apressou-se a encontrar-se com o filisteu. Versículo de número 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Ele tinha pegado, munido de 5 pedrinhas do ribeiro. Não precisou usar todas elas. Apenas a primeira tentativa, o Senhor direcionou e a pedra cravou na testa do filisteu. Ele usava um capacete de bronze, mas na parte da testa, nessa região, tinha uma abertura. Ele observou bem aquela abertura, aquele ponto fraco, por assim dizer, mirou, lançou a pedra, o Espírito do Senhor direcionou e a pedra cravou-se na testa do filisteu de um modo miraculoso. Foi a primeira tentativa e o primeiro acerto. Eu quero recordar que o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio a esse mundo também, ele deu um fim no gigante do pecado que assolava a humanidade. E qual foi a pedrinha que Jesus usou para derrotar o pecado? O amor. Jesus tinha outras pedrinhas, outros atributos, por assim dizer, porque Jesus é Deus encarnado. Deus é amor, Deus também é bondade, ele tem esse atributo, ele é misericordioso, ele é justo, ele é fiel. Aí nós já temos 5 atributos do Deus Todo-Poderoso, mas foi com o atributo do amor que ele acabou com o domínio das trevas que imperava sobre a humanidade. Ele se colocou-se em nosso lugar lá na cruz do Calvário e assim ele deu um fim ao pecado, à morte, e aqueles que creem nele não viverão eternamente no inferno. Muito pelo contrário, eternamente viverão ao lado do Senhor. Olha o versículo 49. Davi colocou a mão em uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu e cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Jesus Cristo, com o seu grande amor, ele derrotou as forças das trevas, Satanás, que tinha o domínio sobre a morte. Com a pedrinha do amor, ele nos deu a vitória para todo sempre. E você não se alegraria por conta disso? Se alegre em Deus, se alegre em Cristo, porque ele derrubou, ele derrotou o gigante do pecado com a pedrinha do amor. A Bíblia diz em João 3,16, o versículo áureo das Escrituras, que Martinho Lutero, o reformador, chamava até de a Bíblia em miniatura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê no amor de Deus que foi dispensado a você através da morte do sacrifício vicário de Cristo? Pois bem, você não perecerá a partir de hoje, mas você terá a vida eterna. Ah, pastor, mas eu cometo muitos pecados, muitas faltas. Ah, pastor, mas as tentações e as pressões do mundo são grandes. Jesus já venceu. Jesus, com a pedrinha do amor, com esse atributo, deu um fim em toda e qualquer obra das trevas. Aí diz o verso 50, assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. É assim que Jesus venceu Satanás e os seus exércitos. Jesus não venceu montado
em um alazão branco com soldados vestidos de vestes reais, não. Jesus venceu com amor. A coroa que ele usou foi a coroa de espinhos. Mas quem eram os soldados dele? Eram camponeses, os discípulos, os seguidores dele. Os judeus esperavam que Jesus montasse máquinas de guerra, invenções engenhosas e expulsasse os romanos lá da sua terra. Mas eles não sabiam que Jesus viria como rei no sentido espiritual, dando fim no pecado, na morte e nos livrando do inferno, da condenação eterna. Aí diz o versículo de número 51, pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, a própria arma do gigante Davi usou contra ele, e matou, e lhe cortou com ela a cabeça. E vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, eles fugiram. Vamos considerar aqui algumas coisas. A primeira é que Davi cortou a cabeça do gigante. A pedrinha que ele lançou, cravou na cabeça, ele tonteou, balançou de um lado para o outro e caiu no chão, meio que desmaiado. Davi chegou perto dele, viu que ele estava ainda respirando, viu que o coração dele estava batendo, então arrancou-lhe a sua própria espada e tirou-lhe a cabeça. A cabeça é a fonte dos pensamentos, é através do nosso cérebro aqui, da nossa cabeça, do nosso pensar, que nós enviamos os impulsos, enviamos os comandos para todo o corpo. Quando a Bíblia diz que Davi arrancou a cabeça do Golias, quer dizer que Davi acabou com a autoridade dele. Acabou com a fonte das orientações e dos comandos daquele gigante. Foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Jesus acabou com a autoridade de Satanás. Foi profetizado que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Jesus fez isso. Ele acabou com a autoridade e com o domínio que o maligno tinha sobre nós. Davi aqui não só perseguiu o Golias, mas ele se certificou de que o gigante foi completamente consumido. Nós limos agora há pouco, Salmo 18, 37, em que ele mesmo disse, persegui os meus inimigos e alcancei. Não voltei sem antes os ter consumido. Ele não quis deixar o gigante apenas tonto ou desmaiado, não. Ele queria colocar o fim de uma vez por todas. Meu amigo, minha amiga, você deve ter essa resolução em relação aos seus problemas. Não adianta resolver a situação pela metade, não. Tem que resolver ela por completo. Eu fui curado 50%. Não aceite isso. Seja curado 100%. Eu estou liberto 40%. Não adianta. Alguém pode dizer, pastor, eu fumava uma carteira de cigarro por dia, agora eu estou fumando 2. Estou feliz. Não se contente com uma porcentagem ínfima de resultado. Se contente com resultado total e resultado completo. Já pensou alguém dizer, antes eu matava no mundo do crime 10 pessoas por mês. Agora eu mato um só. Mas que negócio é esse? Quando Jesus Cristo entra em ação, é para você vencer o mal que te assola por completo. Você agora não vai tirar a vida de nem mais uma pessoa. Você não vai agora fumar nem que seja um só cigarro. Você vai sentir nojo dessa praga destrutiva à sua saúde, à sua sanidade. E assim por diante. Você deve perseguir os seus inimigos e acabá-los por completo, como Davi fez. Ele não se contentou em só deixar o gigante tonto, mas ele arrancou-lhe a cabeça. Aí diz o versículo 51, vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, eles fugiram.
O Golias era o campeão, o soldado mais valoroso que eles tinham. Quando o Golias morreu, o que os outros fizeram? Eles deram no pé. Falando aqui um português bem claro. Eles fugiram. Se um menino de Israel acaba com o nosso melhor guerreiro, o que se dirá dos homens mais fortes de Israel? Nós vamos fugir e não vamos mais assolar os limites de Israel. Bendito seja Deus. Quando nós estamos num trabalho de libertação, eu como pastor fui usado por Deus para libertar várias pessoas, nós temos que chamar o chefe, o cabeça ali da legião que está oprimindo a pessoa. Pois quando o cabeça, o chefe, aquela entidade que se diz ser a mais forte, ela leva uma coça e ela é destruída, é envergonhada, os demais demônios pequenos, eles caem por terra, eles fogem, eles não ficam mais sob o domínio da vida da pessoa. Então, quando o chefe, o campeão dos filisteus foi vencido, o que os outros fizeram? Eles fugiram e por um bom tempo não voltaram mais nos termos de Israel. Eu quero orar agora com você, não sei qual é o seu problema ou de onde você está me assistindo, mas eu quero lutar pela sua vida em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, paralelamente ao mundo físico e tangível, ao mundo espiritual. E eu estou agora orando por essas pessoas que no mundo espiritual estão com uma infestação de entidades atormentando a vida delas. Há falanges, legiões, e eu estou comprando a batalha dessas pessoas. Eu me dirijo àqueles demônios que são os principados, as potestades, o chefe da cabeça, da legião. Eu digo agora, espíritos opressores, vocês sabem que alguém com autoridade se dirige a vocês agora. Portanto, soltem a vida dessas pessoas. Vai saindo com a sua doença. Você colocou essa enfermidade no corpo da pessoa e ela não tem nem conseguido andar direito, anda se arrastando. Você colocou esse mal nos pulmões, no sistema digestório, respiratório, locomotor. Eu digo fora, fora com a ferida, fora com o cisto, com o caroço, com o mioma, fora agora com essas células cancerígenas que estão se espalhando no corpo. Essa pessoa foi vítima de um feitiço, de uma macumba, de um encanto. Um demônio foi chamando o outro e ela se tornou um covil de espíritos imundos. Em nome de Jesus, eu digo a vocês, fora, saiam dessa casa, saiam agora espíritos imundos que receberam um pagamento, o trabalho foi feito na encruzilhada, na Mata Virgem, na cascata, não importa o que foi te oferecido, seja dinheiro, fotografia, peça íntima, como ministro da palavra de Deus, eu uso a autoridade que há no nome de Jesus e ordeno a todos vocês, deem as mãos agora e desalojem dessa pessoa e saiam da mente, do coração, da vida delas, você que leva a pessoa para o tráfico, para o submundo das drogas, você que leva a pessoa para a prostituição, que está destruindo o casamento, você está levando esse jovem para a criminalidade. Antes que você o tome, o arrebate, eu te expulso e eu digo fora, saia em nome de Jesus Cristo. Os males já foram vencidos. É com a pedrinha do atributo de amor que Jesus venceu o gigante e deu um fim em Satanás e nos seus demônios. Nós te louvamos, ó Deus bendito, Deus dos céus e da terra, por tudo que o Senhor fez e que o Senhor há de fazer. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Aleluia! Eu creio que o Senhor lhe alcançou.